Paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia, um dia lindo como sempre. Se você chegou aqui nesse vídeo, tenho certeza que o Espírito Santo te guiou até aqui para te ouvir por uma palavra poderosa, como todas são das nossas escrituras. E então eu escolhi essa palavra para trazer para nós hoje, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 16, 17, que nos diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Amém? Então aqui Paulo estava nos dizendo que é nossa obrigação, né? Anunciar o Evangelho, e sempre deixando bem claro que nós aqui, nós anunciamos o Evangelho, né? Nós não temos a sabedoria, a inteligência, né? Que Paulo pregava com sabedoria, né? As Escrituras. E nós não temos isso, mas nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, porque Paulo, com toda a sabedoria dele, ele, o que dizia? Aqui no versículo, até vou ler para vocês aqui o versículo, ó. No versículo 18 diz assim, ó. Não, no 20. Não, 19 e 20. Diz assim, ó. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus, né? Ele se fez judeu para ganhar os judeus. Aqui já no 21 ele diz, se fez fraco, né? Para ganhar os fracos. E para os que estão sem lei, ele se fez também sem lei, mas debaixo da lei de Cristo, né? Então, assim, ó, o importante é a gente anunciar o Evangelho a todos, porque nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo pela palavra, né? Eu venho aqui, eu leio a palavra para vocês, né? Eu não sei, assim, destrinchar, fazer uma pregação, então eu não faço uma pregação. Eu só venho conversar com vocês, foi o que Deus me destinou, e baseado na palavra, né? Porque a gente sempre, tudo que a gente vai falar de Deus, a gente é baseado na palavra, né, gente? Então, essa palavra que é a mensagem que eu vim trazer para vocês hoje, assim, ó, anuncie o Evangelho, procurem saber de Deus, como sempre eu falo aqui, mas eu quero contar para vocês uma coisa muito linda que aconteceu comigo ontem, que ontem eu ainda assim na igreja eu ainda não recebi o Espírito Santo, falar em línguas, sabe? Fui batizada, mas o Espírito Santo é tão forte em mim, gente, que eu sinto assim, cada vez que eu entro aqui, eu sinto a graça, eu tô falando com vocês aqui, eu não consigo fazer vídeo, eu me acho esquisita, eu me acho feia, eu não consigo. Mas quando eu entro aqui, eu sinto aquela paz, eu sinto aquela graça. E essa mesma graça, quando eu canto louvores, já teve 2, 3 vezes que eu cantei louvor, eu perdi totalmente eu fiquei tão assim, com uma graça tão forte, sabe? Que eu tremi muito, eu tremia, não conseguia segurar o microfone, tremi demais, foi lindo. Uma sensação de querer cantar e não tá conseguindo, de tanta tremedeira, sabe? Assim, foi uma sensação linda. Eu sinto que o Espírito Santo já me batizou em tudo, não em tudo, porque não em línguas. Então, assim, parece que na igreja, enquanto tu não fala línguas, tu não é batizado. Mas eu creio e pelo que eu leio também não é bem assim, mas, né, vamos esperar, porque se eu tiver que falar em línguas, eu vou falar em línguas, com certeza. E ontem, de novo, né, na igreja também, o pastor tentou, a pastora, que eu falasse em línguas, e não, só que a sensação que eu senti foi tão maravilhosa, tão mágica, sabe, assim,
aquela sensação de rir e chorar e a tremedeira e ficar feliz que Deus está ali comigo, que Deus, meu Deus, aquela é um êxtase muito grande que não vem da gente aquilo, sabe, gente? Tu vê que tu não tá em si. Então aquilo para mim é tão mágico, tão especial, sabe? Que eu quis vir trazer para vocês isso. E é tão maravilhoso quando a gente consegue, assim, ter uma intimidade grande com Deus em tuas orações, que tu descobre, quando tu descobre como Deus, ele se revela para ti, é maravilhoso, sabe? Então eu queria contar para vocês que esse meu videozinho, assim, parece que é tão simples, mas, e é simples, porque o evangelho de Jesus é simples. Ele podia ser o rei dos reis, o maravilhoso, mas ele lavou os pés dos apóstolos, ele se fez humilde, ele nasceu na manjedoura, ele era humilde. Ele ali, ele não era o rei, ele era como todos, ele era humano como todos. Então, assim, ó, não precisamos ter vergonha de ser humilde para falar de Jesus, porque tanto, se tu tiver sabedoria, é lindo, porque daí tu sabe, tu estuda a palavra, é lindo o jeito que tu prega a palavra. Mas se eu vim aqui falar da palavra para você, do meu jeito simples, você também vai entender, sabe? Então eu vou lhe explicar a parte que eu também entendi, que para mim funcionou. E se funcionou para mim, que não entendo, vai funcionar para você também, que também às vezes não tem conhecimento, né? E se você tem, melhor ainda, é maravilhoso. Então, assim, é tão mágico, tão lindo o evangélico de Jesus por isso. Porque tanto faz tu ser humilde como tu ter condições, a palavra é a mesma para todos, sabe? Então a gente só tem que passar ela com amor, sempre com muito amor, mesmo que tu for exortar uma pessoa, que tu for falar coisas que a pessoa precisa ouvir, mas como Paulo diz, nunca esquecendo o amor, né? O amor, que todos nós somos iguais. Jesus morreu na cruz por todos nós, tanto para o sábio quanto para o que não tem instrução. Nós somos todos iguais perante Jesus. Ninguém é melhor que ninguém, né? Então a gente deve sentir. Então quando Deus se revela pra gente, ele diz, e ele se revelou para mim, e sabe o que ele me diz? Que meus vídeos já fizeram efeito, já deram frutos, e que desses frutos vão dar muito mais frutos. E gente, olhem, vocês olhem aí, não tenho, eu não tenho comunidade, eu não tenho muito alcance, não tenho nada de alcance, não tenho muitas visualizações, mas a coisa mais prazerosa é tu ouvir isso, sabe? Que tu já deu frutos com pouco que tu alcançou. E isso é muito gratificante pra gente que tá passando a palavra de Deus. E quero deixar essa mensagem então para você, amém? Então, se ajudou em alguma coisa esse vídeo, se edificou em alguma coisa, se deu alguma resposta de alguma coisa que de repente você está com alguma dúvida. Então, espero ter ajudado. Deixe teu joinha aí, fique na paz do Senhor Jesus. E se inscreve no canal se puder, amém? Fique na paz do Senhor.